A paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito necessário nos dias atuais, que é santidade. Por que viver em santidade em tempos modernos? E esse vídeo vai ser edificante para a tua vida. Vai ser um vídeo onde você vai ter entendimento suficiente e você vai sentir o desejo de seguir uma vida em santificação, porque sem a qual ninguém verá a Deus. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar, eu me chamo Cleidiane Andrade e eu ajudo mulheres cristãs a serem livres da promiscuidade. E você aqui é bem-vindo nesse canal. Se você ainda não se inscreveu, clica no botão se inscrever, curte esse vídeo para você não perder nenhuma novidade e para que esse vídeo alcance outras vidas. Não só você seja abençoada, mas outras vidas também sejam abençoadas. Se você puder compartilhar também, eu agradeço. E hoje é o vídeo que nós vamos falar por quê que eu preciso viver em santidade. Por que eu preciso viver em santidade? Eu já fui perdoado, já tive meus pecados perdoados, então por que eu preciso? E tá difícil porque o mundo hoje em dia tende ao mal. Mas nós vamos para a palavra hoje. Temos que consumir essa palavra, que é um alimento espiritual, onde essa palavra que aqui nos fortalece para que nós venhamos se tornar fortes espiritualmente, enfraquecendo a carne e obedecendo a Deus Todo-Poderoso. Então, a passagem de hoje está lá no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 14 em diante, onde diz o seguinte, vocês podem me acompanhar. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muito se contamine. E ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu seu direito de primogenitura. Gente, isso aqui é sério. O Senhor ele deixa muitas ordenanças no Novo Testamento, se a gente for observar, muitas advertências, muitas instruções pelos apóstolos, né? Para que nós venhamos seguir uma vida de santificação, que nós venhamos trilhar um caminho de santificação. É muitos alertas, é muitas instruções. Nós não podemos fechar os nossos olhos para essas instruções, que é a palavra do Senhor. E hoje em dia nós temos que ter o hábito de ler, porque existem muitas distorções da palavra. Muitas pessoas pegam versículos isolados e acabam criando verdades que não são verdades, são inverdades, que vão contra os mandamentos, contra as instruções deixadas pelo nosso mestre querido, nosso Jesus, o Salvador, o Messias. E quando eu olho para essa passagem, ele fala, seguir a paz com todos, não é só com o meu irmão, não é só com o meu amigo, é com todos. E não só a paz com todos, mas também a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Quando eu leio esse versículo, eu vejo que, às vezes, muitas pessoas pensam assim, mas eu faço isso para o Senhor, eu faço aquilo. Eu não sigo em santificação, mas eu faço todas essas coisas, eu acredito que eu vou ser salvo. Mas aqui ele fala que se você não seguir em santificação, não verá o Senhor. E eu entendo, se você não verá o Senhor, significa que você vai estar fora. Porque quem vai entrar no céu de glória vai ver Deus, vai ver a sua glória, seu esplendor, vai viver em harmonia, vai viver na cidade celestial, a Nova Jerusalém. E quando eu vejo essa parte aqui, não seja como Esaú, fornicador ou profano como Esaú, porque ele vendeu seu direito de primogenitura por causa de quê? De um guisado de lentilhas e pão. Quando a gente volta lá para Gênesis, a gente vai investigar as escrituras, nós vamos ver que Esaú ele trocou o seu direito de primogenitura por causa de um prato de comida. E é isso que está acontecendo nos dias atuais. Muita gente que recebeu o direito de ser chamado de filho, que recebeu o direito e foi adotado através da cruz do Calvário, jogando esse direito dado através do sacrifício de Jesus em troca de um prato de lentilhas, em troca de um alimento que significa pecado. Quando nós voltamos lá em Gênesis, nós vamos ver que Esaú, ele fala assim, ele chega com bastante fome, chega pro seu irmão Jacó e fala assim, me dá um pouco de comida que eu tô com fome. E ele fala assim, não, eu vou te dar, vou fazer aqui, vou te dar. Só que se você me vender o direito de primogenitura. Aí ele falou assim, do que adianta minha primogenitura se eu tô com fome agora? Se a minha fome aqui tá aflorando aqui, eu tô morrendo de fome. Então fechou.
E ele vendeu ali o direito de primogenitura para se saciar. E quando eu trago para os dias atuais, é isso que está acontecendo. Muitas pessoas pensam assim, do que me adianta ter o direito de filho se ainda estou aqui na terra, se eu ainda não estou do céu, estou aqui na terra e eu quero me saciar. Eu quero saciar a minha sede, a minha fome carnal. Que a fome carnal, ela tende ao pecado. É uma fome que ela não é saciada, não. É uma fome insaciável com relação ao pecado. É uma fome insaciável quando se trata de pecado. Quanto mais ela peca, mais ela quer pecar. Quanto mais ela peca, mais sede e fome de pecar ela vai ter. Porque isso está vindo da carne. Então, quando eu olho essa história, quando eu ligo a história de Esaú com a história dos dias atuais, está acontecendo exatamente a mesma coisa. E quando nós vamos estudar a Escritura, nós vemos que por que o Senhor nos alerta sobre a santificação? Porque Ele quer que nós estejamos no céu, é que Ele quer que nós tenhamos um relacionamento, Ele quer que nós tenhamos intimidade, Ele quer manifestar a sua glória para nós. Só que se nós não nos santificarmos, nos despirmos de nossas iniquidades, deixar para trás tudo que foi velho, tudo que é passado e viver em novidade de vida, ou seja, uma nova vida debaixo da obediência, com novos princípios, novas vontades, alimentando o Espírito, se nós não agirmos desta maneira, nós não vamos ver a glória do Senhor. E Esaú, ele trocou direito de primogenitura para satisfazer uma fome momentânea. E muita gente está trocando o direito de filho por causa do pecado. E o que isso vai gerar? O Senhor fala que aquele que tende para a carne, se inclina para a carne, tende para a morte. Mas aquele que se estende para o Espírito, aí sim se estende para a vida. E o que aconteceu com Esaú? Quando nós vamos lendo o livro de Gênesis, vamos avançando nos capítulos, nós vemos que Esaú, ele foi um filhozinho bem rebelde, desobediente, porque ele casou com duas mulheres que não eram da mesma religião, eram pessoas pagãs. E começou aí, casou com quem não era para casar, vendeu o direito de primogenitura, ainda perdeu até a sua bênção. E quando eu olho perdeu a sua bênção, eu vejo o momento na qual nós iremos chegar lá, naquele grande dia do juízo. E muitas pessoas que se venderam por um prato, que deixaram o direito de filho pelo pecado, vai chegar naquele dia e vai querer receber a bênção, vai querer receber o direito de entrar no céu, mas não vai ter como mais. Por que não vai ter mais como? Porque já passou. Nós precisamos obedecer aqui na terra para que nós venhamos colher as bênçãos do Senhor na nossa vida eterna, que será eterna para sempre. Aqui é só um tantinho de tempo. Pessoas que vivem 70, 80, 90 anos, isso aqui não é nada diante da eternidade. São milhares e milhares e milhares e milhares de anos que nos aguarda na presença do Todo-Poderoso. Então, é difícil viver em santidade hoje em dia? É difícil porque nós vivemos no meio muito sexualizado, tudo tende para o pecado. As amizades, o mundo inteiro, até mesmo muitas pessoas que se dizem cristãs, às vezes, com verdades distorcidas da palavra de Deus, influenciam pessoas a cair no erro também. Não é só o mundo. Então imagina aí o mundo e pessoas ainda que se dizem cristãs. Então tá uma bagunça. Então nós precisamos focar na palavra do Senhor. Tudo que nós ouvirmos de pregação, de tudo, nós temos que ler a palavra. Porque nós precisamos ter embasamento bíblico para que nós não venhamos acreditar em heresias e isso venha distorcer uma verdade que foi deixada pelo Senhor e nós venhamos cair no pecado. Hoje é difícil viver em santidade. Hoje é difícil você ser taxado como quadrado, como um cafona, como brega, como tantas palavras que são duras de se ouvir e muitas pessoas elas não conseguem resistir. Porque elas não aguentam ouvir uma palavra, por exemplo, tu é o único da turma, tu é o único do trabalho que não participa dos happy hours, das reuniões, das saidinhas, né? E aí você começa a se sentir excluído e é como se você estivesse fazendo errado e não eles. E aí você começa a conviver e aquilo vai entrando na sua mente quando pensar que não, você já está lá no meio, quando pensar que não, você já está provando das coisas que não era para provar. E quando você menos espera, acontece a grande queda e você se afasta. Você se afasta da graça, você se afasta do Pai, você se aparta, porque o pecado, ele nos aparta de Deus. O pecado, ele gera morte. O pecado, ele nos distancia das promessas do Senhor. Quantas vezes pessoas estão perto de viver as promessas, mas e aí não resiste,
caem, então ele volta para a estaca zero de novo. Então aquilo que era para ele viver, em breve, começa a demorar. Já vai se demorando, e vai se demorando, e vai se demorando. Porque a obediência, ela gera consequências boas em nossa vida. Mas a desobediência, ela gera muitas coisas ruins. E podendo levar até a segunda morte. Porque se você morrer sem se arrepender, sem voltar à cruz do Calvário, em arrependimento para que você tenha os seus pecados perdoados, aí sim o negócio vai ficar feio, porque você vai provar da segunda morte, que é considerada a pior de todas, que é que vai designar muitas almas ao inferno, ao eterno inferno, onde há choro e ranger de dentes. Aqui nós temos mais um versículo que nos adverte sobre a santificação, que está lá em Romanos 6, 22. Agora diz assim: agora, pois, libertados do pecado, feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Agora, libertados do pecado, feitos servos de Deus, agora o seu fruto, tendo o seu fruto para a santificação, por fim a vida eterna. Agora, libertados do pecado, aí sim, vocês estão totalmente livres do pecado. Isso ele está falando de quando nós trilhamos no caminho de santificação, ou seja, tivemos nossos pecados perdoados por causa do momento na qual nós entregamos nossa vida para Cristo. Só que a partir daí começa uma grande jornada. E é no final dessa grande jornada onde nós somos totalmente libertos do pecado, porque quando nós aceitamos Jesus, nós não vamos esquecer daquilo que nós fizemos. A nossa carne ela vai continuar a mesma, a nossa natureza ruim ela vai continuar, porque nós nascemos de novo no Espírito. E agora nós precisamos alimentar este Espírito, fortalecer este Espírito, para que essa carne seja derrotada. E nós tenhamos domínio próprio, que é uma das coisas mais difíceis que nós vamos alcançar, é o domínio próprio. Por quê? É difícil você dominar a sua carne. É difícil você dominar as suas vontades, seus desejos pecaminosos. Então, para que nós venhamos conseguir dominar, nós precisamos o quê? Buscar na palavra, na oração, no jejum, obedecendo os mandamentos do Senhor. Porque se nós não obedecermos, né, o sacrifício foi em vão para nós. Ah, mas eu aceitei Jesus, estou caminhando no caminho de santificação, mas eu pequei, e agora? Agora a coisa vai ficar feia, você já não é mais réu primário. A misericórdia já não vai ser igual, então você precisa se arrepender mais profundamente para que você venha alcançar a misericórdia e venha trilhar no caminho de salvação. Porque a palavra do Senhor, quando você volta a praticar as mesmas coisas, é comparado com com um jargão, né, com um ditado, que o cachorro voltou ao seu vômito e o porco voltou para o lamaçal. Então o estado que você se encontra é pior do que o inicial. A palavra adverte muito sobre isso. Quando você aceita Jesus e volta às mesmas práticas, o seu estado vai ser pior do que o anterior. Por quê? Porque os espíritos que habitavam ali, quando eles saem, que ele depois volta e encontra a abertura, ele volta, ele e mais 7. Imagina aí o demônio. Quantos espíritos retornarão? Demônio de promiscuidade, já pensou? Um era difícil, né? Resistir, imagine mais 7. E aí fica mais difícil ainda de você retornar àquele ponto de arrependimento, onde você vai alcançar a misericórdia e trilhar no caminho de santidade. Por isso que tem muita gente que sai dos caminhos do Senhor e tem gente que não volta mais. E tem gente que não vai voltar. Tem pessoas que oram, que intercedem, que jejuam, que podem voltar. Mas tem pessoas que não vão voltar. Tem pessoas que se desviaram e morreram debaixo da desobediência. Porque o estado que ela se encontra é pior do que o estado antes de conhecer o Senhor Jesus. Por isso que ele nos adverte tanto. Quando nós entendemos o porquê dos mandamentos, as coisas mudam na nossa mente. Porque se ele fala, não, se você aceitou agora, você tem que trilhar no caminho de santificação. Porque se você sair, o trem vai ficar feio. Se você sair, o inimigo vai ter legalidade de novo, 7 vezes mais sobre a tua vida. Se você sair, você vai ser comparado ao cachorro que voltou ao seu próprio vômito. E se você sair e não permanecer no caminho de santificação, não tem salvação para você. Não tem salvação para você. Por isso que a palavra fala, seguir em paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então eu tenho que seguir em santificação, quebrando meu próprio eu, abandonando as velhas práticas, me libertando daquilo que não agrada o Senhor, através da ajuda do Espírito Santo, através do fortalecimento do meu espírito. A partir daí é que eu começo a dominar as minhas emoções, começo a dominar as minhas vontades, começo a dominar o meu querer. Então por isso que ele fala, medita na lei do Senhor de dia e de noite. Porque quando nós estamos fortalecidos na palavra, nós não caímos em qualquer cilada do inferno. Porque a palavra ela está aqui, ela está viva. Jesus,
ele jejuou e Jesus ele venceu através do jejum, oração e a palavra. Ele jejuou 40 dias e 40 noites e ele venceu uma batalha contra Satanás usando a palavra. Jesus ele orava, Jesus ele se retirava para orar. Então a vida de santidade de Jesus, ela tinha os 3 pilares: oração, palavra, jejum. E aí tem gente que fala: não, você não precisa jejuar hoje não. Não, você não precisa comer tanta Bíblia não. Não, você não precisa orar muito não. Porque nós precisamos aqui estar com o coração santo, coração santo. Precisamos estar aqui com o coração ligado, porque Deus é amor, Deus ele me ama, ele me entende. Queridos, precisamos entender que ele foi o nosso exemplo vivo de que é possível viver sem pecar. E nós precisamos seguir o modelo dele. Mas só que para viver sem pecar, ele deixou instruções também. Ora, jejua, coma Bíblia, lê palavra, né? Quando eu falo comer Bíblia, eu estou falando de aprender a palavra, estudar a palavra, mergulhar nas escrituras. Porque quando você domina essas 3 coisas, você está fortalecido. O inferno, ele estremece, ele fica estremecido. Porque se você só ora, você está só orando, está desenvolvendo um relacionamento, mas você não tem arma suficiente para vencer as batalhas, que é a palavra. Você não jejua, você não tem o espírito fortificado e a carne enfraquecida. Porque o jejum é uma das maiores armas para enfraquecer a carne e fortalecer o espírito. Então, quando nós combinamos essas 3 coisas, aí sim, nós estamos em um outro nível espiritual. Porque quantas vezes eu já tentei focar, manter o equilíbrio, né? E foi difícil. Porque às vezes quando eu estudava, aí estava aqui. Aí quando eu estava orando, às vezes não jejuava. E quando eu jejuava, orava pouco e quase não lia a Bíblia. Então eu sempre tinha um desequilíbrio. Quando focava muito na coisa, deixava a outra de lado. Quando focava muito na outra, a outra ficava pendente. Quando nós entendemos e acontece o equilíbrio nesses 3 pilares, é poderoso o que Deus ele pode fazer na tua vida. É poderoso o que ele vai fazer na tua vida se você entender isso. Se você entender que você precisa trilhar nesse caminho, se você entender que você precisa jejuar como Jesus jejuou, não os 40 dias e 40 noites, porque nosso corpo, ele não está preparado para esse tipo de jejum, né? Primeiro você tem que, se você for entrar no jejum desse, você precisa ter orientação, não vai de qualquer jeito, porque você pode sofrer algumas consequências, porque a sua carne, ela necessita de coisas carnais, de vitaminas, de minerais, de proteína e tudo mais. Então, se você não tiver um preparo físico para entrar nos jejuns pesados como esse, você pode acontecer coisas horríveis e terríveis. Então, faça o jejum com sabedoria do céu. Ora, tira um período, porque nós oramos tão pouco. Jesus saía de madrugada para orar, se retirava para orar, tirava períodos de oração. E não era tipo 2 minutinhos não, 1 minutinho, Senhor, sei o que. Não, ele tirava períodos de oração, nos ensinando que nós precisamos também fazer essas coisas, jejuar também. Não precisa jejuar porque Jesus, quando os discípulos chegaram para Jesus falando assim, aí Senhor, os discípulos de João Batista jejuam e nós não vamos jejuar não? Ele, não, meu filho, calma aí, enquanto o noivo estiver aqui, não precisa, mas quando ele for retirado, aí sim deve jejuar. Então ele não está falando que você tem que jejuar, ele está falando que quando eu for retirado, aí sim vocês devem jejuar, porque o jejum, ele é uma porta que vai se abrir para a espiritualidade se aflorar na tua vida, para que visões, para que dom, muitas coisas vai ser derramado sobre a tua vida através do jejum, porque o jejum, ele fortalece-nos espiritualmente e nos leva a outro nível espiritual. Mas nós precisamos estar embasados, nós precisamos fechar as portas de legalidade do inferno, porque se você entrar num caminho de jejum profundo, sem você ter se libertado do pecado, sem você ter se limpado de tudo que não presta, queridos, acontecem coisas que não são boas e pessoas utilizam essas coisas que aconteceram com pessoas que estavam com legalidades nas mãos de Satanás para justificar o não jejum de sua vida. Acontece. Muitas pessoas usam testemunhos de pessoas que fizeram jejum e foram mal sucedidos porque não vigiaram, porque não fecharam as brechas, porque não fizeram as coisas segundo manda a palavra do Senhor. Aí colheram frutos ruins. E quando nós jejuamos, nós estamos sensíveis. Então eu preciso dar legalidade para Deus trabalhar na minha vida. E se eu tiver em jejum profundo e eu ficar dando legalidade para Satanás, infelizmente quem vai tomar de conta?
Então, por isso que nós temos que ser vigilantes e ser inteligentes e sábios quando nós vamos mergulhar em profundidade espiritual e busca de um novo nível espiritual através do jejum. O jejum é uma arma poderosíssima, poderosíssima. Então, nós precisamos viver em santificação, nos privando do desejo da carne, nos privando daquilo que agrada a carne, mas buscando aquilo que agrada o Espírito. Porque o Espírito, quando nós nascemos de novo, ele tem a sede. Ele tem a sede de buscar o Pai, ele tem um desejo de estar perto, ele tem um desejo de ter um relacionamento santo, um relacionamento puro, de obedecer. Só que a nossa carne, ela não tem esse mesmo desejo, porque ela é da natureza de Adão, natureza pecaminosa. Continua em nós precisamos se libertar disso. É um processo. Isso pode durar anos, meses, vai depender da sua dedicação em libertar de si mesmo. Porque a pior coisa que tem é você reconhecer que você está errado. Nós seres humanos temos essa dificuldade de reconhecer o nosso erro, de reconhecer que nós estamos fazendo coisas que desagradam ao Senhor. E muitas vezes nós estamos caminhando para a igreja, nós oramos, até fazemos a obra do Senhor, mas tem muitas coisas que o Senhor precisa corrigir, mudar em nós, mas nós não aceitamos. E por não aceitarmos essas mudanças que são propostas por Deus ou buscá-las, muitas pessoas não vivem grandes promessas, não vivem grandes colheitas, não vivem coisas extraordinárias, porque estão estagnadas no meio de uma jornada que deveria ser contínua durante toda a sua vida. Porque enquanto nós estivermos vivos, nós precisamos trilhar no caminho de santificação. Enquanto eu estiver viva, você estiver viva, precisamos trilhar nesse caminho de santificação. Porque esse caminho de santificação é onde nós somos confrontados, onde nós precisamos tirar tudo que não presta, toda a bagagem, liberar perdão, limpar o nosso coração de mágoas, práticas pecaminosas, deixar de falar aquilo que desagrada a Deus, porque a nossa língua é uma arma poderosa. Se nós usarmos para o bem, eita, mas é bênção, mas se nós usarmos para o mal, aí sim o trem fica feio pro nosso lado também. Porque a nossa língua ela é poderosa. O mundo foi feito através da palavra. Haja luz e houve luz. Haja separação das águas e houve separação. Então a palavra, o mundo foi gerado através da palavra. Então, quando lá em Tiago ele nos adverte sobre usar a nossa língua, é porque ele entendeu o poder da nossa língua, o poder da palavra. Então nós viemos usar a nossa palavra de forma consciente também. E é nesse caminho que o Senhor vai nos confrontando. E nós não queremos aceitar não. Tu fala, né? Tu tá falando coisas que desagradam a Deus. Eu mesmo não. Não aceita. E quanto mais nós nos aproximamos da glória do Senhor, mais nosso pecado é revelado. É revelado não é para o meu irmão, não é para o seu irmão, não. É revelado para nós mesmos. Por isso que nós precisamos mergulhar em profundidade, porque quanto mais nós nos aproximamos da glória, quanto mais nós nos aproximamos da glória de Deus, mais nosso pecado é revelado para nós, onde nós precisamos enxergar. Nós enxergamos e nós precisamos mudar. Quando Isaías teve a visão do trono de Deus, o que aconteceu? Ele, eu vou morrer porque eu vi o trono, eu vou morrer porque eu sou um de impuros lábios. Eu vivo no meio de pessoas de impuros lábios. Ficou desesperado porque ele reconheceu o pecado na hora. Será assim antes ele não tinha reconhecido? Talvez não, mas na hora que ele se aproximou da glória, ele entendeu. Porque o nosso espírito, ele denuncia o nosso pecado. E aí um anjo pegou com tenaz, brasas vivas do altar e tocou nos seus lábios e purificou. Então é isso que Deus quer fazer em nossa vida, em cada área que precisa de purificação. Ele quer purificar, mas antes dele purificar, nós precisamos reconhecer. Se Isaías não tivesse reconhecido, ele não teria sido purificado e talvez não teria tido mais visões ou não teria talvez alcançado coisas grandes. Por quê? Porque quando nós não reconhecemos, nós ficamos paralisados ali, naquele caminho, onde nós nos aproximamos da glória de Deus. Nós estamos paralisados. Mas a partir do momento que eu me aproximo, que Ele revela o meu pecado, eu falo, agora eu preciso me corrigir, e eu me corrijo naquilo ali, eu vou avançando, é isso que Deus quer de nós, porque Ele tem coisas extraordinárias para revelar para você. Ele tem coisas extraordinárias para fazer na tua vida, mas você precisa romper, você precisa persistir, você precisa avançar rumo à glória de Deus, no processo de santificação. Então fala, Senhor, me corrija, me mostra onde eu preciso melhorar. Às vezes nós achamos que está tudo bem, mas quando nós começamos a orar e buscar, o Senhor vai nos mostrando. Olha, você é assim. Olha, quando aparece alguém precisando de ajuda, você não ajuda. Isso aí não é bíblico. Quando alguém chega, eu estou passando dificuldade, você, tudo bem, vai passar. Deus não quer que você faça isso. Deus fala assim, o que eu posso fazer, meu irmão? Se você tiver dinheiro, se a pessoa está passando por uma dificuldade, você vai ajudar. Se você não tem, você vai orar, mas você precisa fazer alguma coisa. Nós precisamos fazer alguma coisa, nós precisamos nos mover. É isso que Deus quer. Ele quer nos limpar.
Então nós precisamos entender que nós precisamos sim ajudar o próximo, precisamos limpar-nos cada dia mais e mais, limpar nossa alma, sarar as feridas, deixar a mágoa para trás, liberar perdão. É tanta coisa que nós precisamos fazer, mas é uma coisa de cada vez, porque é um processo. Santificação é um trajeto. Santificação é um caminho que o Senhor fez para nós trilharmos, porque o plano original de Deus era a intimidade. O plano original de Deus era a santidade do homem, porque o homem sendo santo, aí sim ele pode se relacionar com Deus, conversar e descobrir coisas extraordinárias em um nível espiritual elevado, em um alto nível espiritual. E é por isso que nós precisamos realizar grandes renúncias, porque através de grandes renúncias Deus vai revelar grandes coisas para a tua vida e para a minha vida. Então que nós vamos trilhar no caminho de santificação em meio a um mundo perverso. Que quando os nossos amigos chegarem, vamos para o happy hour, não tem nada não beber cachaça, você vai, não posso, porque o meu alvo é o céu, o meu alvo é a glória de Deus. Vamos beber, não tem nada não. A palavra do Senhor fala, não utilizeis bebidas fortes, não, porque a bebida forte ela traz coisas horríveis para a nossa vida. Ah, mas é só uma ficadinha aqui, não tem nada não. Você vai ler lá, não. A promiscuidade, ela vai me apartar da glória de Deus. Os promíscuos, perversos, vão ficar de fora. Lá em Apocalipse fala, vão ficar de fora da glória. Vão perder o direito de entrar no céu. Então toda vez, e você precisa ter a palavra, porque toda vez que alguém vier e confrontar, você vai, não, aqui não, porque aqui a palavra diz, você vai vencer na palavra, você vai vencer na obediência, porque quando você obedece e revida com a palavra do Senhor, o Senhor ele se agrada, porque aí ele vai vendo que você realmente quer entrar em um novo nível espiritual. Muitas vezes nós vemos muitos homens de Deus provando coisas extraordinárias, mas não foi coisa de um dia, me arrependi, agora eu quero isso, vou jejuar hoje, eu já quero ter revelação do trono de Deus. Queridos, Isaías viveu um tempo para chegar nesse nível, João viveu um tempo para chegar nisso, debaixo da obediência, debaixo da santificação, porque talvez no início da sua jornada, se eles tivessem visto, talvez teriam morrido, né? Mas não. Então Deus ele nos santifica para que ele venha revelar coisas extraordinárias. E ele tem que entender que nós queremos viver o novo, que nós queremos viver em profundidade. E nós provamos isso através do quê? Através do tempo, em obediência. Eu obedeço uma semana. Senhor, já pode mandar as revelações profundas. Senhor, uma semana? Abraão viveu anos e anos. Eita! Quantas pessoas viveram anos e anos para poder viver coisas extraordinárias. E Moisés, que viveu anos e anos e nem entrou na terra prometida, né? Para vocês terem noção que o nosso Deus ele é o mesmo ontem, hoje, ele é eternamente. Então, o nosso Deus, ele não era um Deus ruim, agora é um Deus bom. Ele sempre foi um Deus bom. E é por isso que ele nos adverte contra o pecado, porque ele quer uma vida de relacionamento. E quando nós pecamos, nós nos apartamos da glória. Nós nos apartamos dele. E ele não quer isso. Ele fez o homem para nos relacionar. Já falei isso e vou repetir de novo para reforçar na sua mente, para você entender que nós somos criação de Deus. Nós somos criados, somos adotados, nós somos filhos. E para ser filho, nós precisamos carregar as características do Pai. Então, a palavra do Senhor fala, sede santos, porque santo é o vosso Pai que está nos céus. Então, eu preciso transmitir a imagem de Deus, não é a imagem física, é a imagem através das minhas atitudes, das minhas ações. Eu preciso carregar os frutos do Espírito, porque quando eu carrego os frutos do Espírito e ele é manifestado na minha vida, eu estou carregando a imagem e semelhança do Pai que está no céu. Então, esta era a palavra que eu tinha para dar hoje, que o Senhor venha nos fortalecer, que o Senhor venha nos dar força, ânimo, para que nós venhamos viver em santidade em meio a um mundo corrompido. Nós vamos orar. Se você está tendo dificuldade, eu estou tendo dificuldade, e eu vou orar por você exatamente por isso. Porque muitas vezes nós encontramos em dificuldade em obedecer em algumas coisas. Porque às vezes uma coisa para mim é fácil obedecer, mas para alguém é difícil. Então por isso que a palavra diz que nós somos tentados pela nossa própria concupiscência. Então nós somos tentados pelo nosso próprio desejo, desejos carnais na qual nós vivíamos fazendo. Então ele continua ali na nossa mente. Então nós somos tentados, nós precisamos resistir. Porque quando nós resistimos, aí sim nós vamos chegar a um novo nível espiritual. O diabo não vai ficar mais sugerindo pecado para você nessa área. Aí ele já vai tentar outra área. E é assim a nossa vida. Por isso que nós temos que estar debaixo de oração, debaixo da palavra, debaixo do jejum, debaixo da obediência. Obediência a Deus, porque Deus ele é bom, ele é longânimo, ele é santo e é poderoso. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai,
Nós te agradecemos, meu Deus, pela tua palavra, nós te agradecemos, meu Deus, pela tua graça, nós agradecemos pelos ensinamentos, nós agradecemos pelo teu amor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E eu quero te pedir, Senhor, através desse vídeo, que o Senhor venha alcançar cada vida, que o Senhor venha alcançar cada mulher que conseguiu assistir até o final, que o Senhor venha derramar sobre ela o teu bálsamo sarador, que o Senhor venha derramar sobre ela a sede, a vontade de continuar no caminho de santificação. Porque se nós não trilharmos o caminho de santificação, nós não veremos, nós seremos apartados da glória do Senhor. Mas que o Senhor venha despertar em cada um o desejo incessante de continuar nesta jornada que foi designada para cada um de nós. Nós somos adotados, meu Deus, na cruz do Calvário. Que nós não venhamos trocar a nossa adoção por um prato oferecido. Meu Deus, que nós não venhamos trocar o direito de participar do céu de glória por causa de um pecado, por causa de desejos pecaminosos, por causa de práticas de coisas que desagradam ao Senhor. Que o Senhor venha alcançar cada vida, meu Deus. Se existe no meio destas mulheres que estão assistindo alguém que está afastado, distanciado, que está, meu Deus, sem congregar, que o Senhor venha derramar sobre ela o desejo, a vontade de voltar para casa, o desejo e a vontade de voltar para os teus pés. Coloca sobre elas uma sede, uma fome da tua palavra. Coloca nelas, meu Deus, o desejo de orar, o desejo de conversar mais contigo, o desejo de desenvolver um relacionamento santo, saudável. Senhor, que elas possam ser conhecidas no céu de glória por causa das suas atitudes de obediência. Meu Deus, se tem alguém parado nessa trajetória de santificação por causa de algo que elas não conseguiram se desprender ou algo que não conseguiram deixar de praticar, que o Senhor, através do teu Espírito Santo, venha alcançá-las. Meu Deus, venha colocar sobre elas ânimo para que possam continuar perseverando. Se tem alguém paralisado, meu Deus, em nome de Jesus, que venha voltar a caminhar, que venha voltar a avançar rumo à tua graça, rumo à tua glória, no caminho de obediência. Meu Deus, tem alguém com dificuldade de obedecer, que o Senhor venha derramar sobre elas o teu Espírito, que o teu Espírito Santo venha, meu Deus do céu, ajudá-las a trilhar neste caminho, colocando a consciência, colocando, meu Deus do céu, a vontade de te obedecer. Que a carne seja enfraquecida, que o teu Espírito seja vivificado e fortalecido na palavra da obediência, na oração, para que possa ser dominada esta carne com os desejos do Espírito, que é o desejo, meu Deus, a qual o Senhor quer que nós tenhamos. Que venha sobressair esse desejo sobre os desejos carnais, que nós possamos obedecer, que essas mulheres venham obedecer, venham caminhar em um caminho de obediência, que elas possam, meu Deus, ter o desejo de buscar a tua palavra, meu Deus, respostas, que elas possam ter o desejo de estudar a tua palavra para ter um direcionamento correto, na qual elas precisam caminhar. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro, meu Deus, um novo tempo sobre a vida destas mulheres. Eu declaro um tempo, meu Deus do céu, onde o Senhor vai fazer a tua vontade. Eu declaro um tempo onde estas mulheres, meu Deus, trilharão neste caminho e viverão coisas extraordinárias. Viverão as tuas promessas e verão a tua glória. Meu Deus, em nome de Jesus, desperta vidas para viver o sobrenatural, para viver o extraordinário através da obediência. Coloca esta convicção em cada coração, em cada mente, que possam, meu Deus, receber através do teu Espírito Santo a cura, possam receber através do teu Espírito Santo a cura sobre as feridas emocionais, as feridas na alma, pessoas que estão machucadas, pessoas que foram feridas dentro das igrejas, pessoas que foram feridas dentro dos templos por pessoas religiosas, pessoas que não te conheceram verdadeiramente, mas que o Senhor venha trazer sobre elas a cura, venha trazer sobre ela o bálsamo, a paz que excede todo entendimento, e que possam retornar para casa sabendo que o alvo é o céu, sabendo que o seu mestre é Jesus Cristo, que todas as outras pessoas são imperfeitas e são falhas. Em nome de Jesus, coloca uma nova visão sobre cada uma destas mulheres. Em nome de Jesus eu te peço, papai, e por fé te agradeço. Amém e amém. Se você gostou desse vídeo, não deixe de comentar, não deixe de curtir e compartilhe com seus amigos, com suas amigas. Em nome de Jesus, e fique em paz. Até o próximo vídeo.